Olha, como toda segunda-feira, a gente tem uma coluna de arquitetura e design e o assunto hoje é legal, é madeira. Para isso, nosso colunista já está com a gente aqui no estúdio, que você acompanha vendo no YouTube Nova Brasil FM Brasília, Ricardo Meira. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Prazer estar aqui de volta. O prazer é meu. Ainda mais com esse assunto, gente. Madeira. Esse assunto tem tanto mito. Não usa madeira. Madeira vai entortar. Madeira, o cupim vai comer. Madeira isso, madeira aquilo. Madeira é rústico. É tanto mito em relação à madeira que eu achei sensacional ele trazer ou não, né? Com essa pergunta. Usa ou não usa? Vale ou não vale? Quais casos usar? Conta tudo pra gente, Ricardo. Existe um grande mito, especial aqui em Brasília, sobre o uso de madeira na construção. Seja em construção mesmo, pilares, vigas, pisos, janelas, seja em acabamento, painéis, usando a madeira natural, digamos assim. Muita gente acha que pelo clima de Brasília ser extremamente seco e pela grande amplitude térmica que o DF tem, isso pode oferecer problemas e tornar a madeira um material pouco vantajoso, o que é um mito, é um arquimito. Na verdade, o problema não é você usar madeira, é usar madeira ruim. Então, existe uma série de cuidados que precisam ser tomados por uso dela, como existe também uma série de cuidados para você usar concreto, para usar alvenaria. Então, cada material tem suas especificidades, mas a madeira tem grandes vantagens em relação aos outros materiais. Então vamos por partes, eu quero entender, na base mesmo, da construção, quais são as vantagens de usar nessa fundação de uma casa, assim, no esqueleto? A madeira é um dos materiais mais sustentáveis que existem na construção civil, porque se você for pensar, ela é 100% reciclável. É o único material na construção, pelo menos dos mais conhecidos, que é 100% reciclável. Quando a gente pensa em sustentabilidade, muitas vezes o olhar é muito na extração da madeira. Que a gente já pensa, desmatamento. Vai desmatar, mas a gente está falando aqui de madeira certificada, legal, produzida para esse fim. Não é aquela extração predatória, evidentemente. Então, se você for pensar no processo de extração da madeira certificada, de tratamento, de uso e de descarte, a madeira vira carbono. Então ela volta para a natureza 100% dela, né? Então é um dos materiais mais sustentáveis que existem. E quando você vai usar em estruturas, ela é muito durável, além de ser sustentável, guardados, né, tendo os devidos cuidados. Evidentemente você não pode usar madeira para fundação, porque ela está em contato direto com o solo, com umidade, ela não vai durar. Geralmente as fundações são feitas de concreto. E aí você tem uma base que é preparada para você fixar, geralmente, os pilares de madeira, né? Para vocês entenderem, pilar é a parte que fica em pé, viga é a parte que fica deitada, só para vocês entenderem. Ótimo. Então, né, os pilares, as colunas, feitas de madeira. Do ponto de vista físico, de resistência mecânica, é extremamente resistente, tanto quanto o concreto. Legal. E para esse uso mais interno, um piso de madeira, eu morava numa casa que era isso, assim, apesar de tinha uma amplitude térmica muito grande, às vezes quando a gente tinha uma série de problemas. Quando colocou coisa exatamente você falou, de qualidade num rejunte que adaptava isso, ela trouxe era uma coisa belíssima, assim, até valoriza o imóvel, né? Como é que é isso nesses usos internos? Bastante. Além do aspecto plástico, né, é um material bonito por natureza. É um material que tem propriedades, a gente até falou um pouco disso aqui, né? Já é um material que contribui para o bem-estar. É um material que contribui para o equilíbrio, falar um nome bonito agora, higrotérmico do espaço. Ou seja, como é que é? Ele regula a umidade, no controle higrotérmico. Olha, ele ajuda a controlar a umidade do local. O cheiro da madeira tem, né, efeitos, né, psicológicos, sensoriais muito interessantes. Além de você sempre ter algo que te remete à natureza, algo que a gente já falou aqui, que acaba contribuindo para o bem-estar físico e psicológico. Legal, então é um cuidado mesmo dessa questão de manutenção, né? A Brasília, ela tem, é importante quando você decidir usar madeira na sua construção, na sua casa, prestar atenção na fonte, nos fornecedores e no tipo de madeira usado. Evidentemente, pode ser um material caro para ser usado se você usar uma madeira que não é abundante ou não está presente na nossa região. Então, o uso das madeiras regionais são importantes. Por exemplo, aqui a gente usa muito o ipê, o cumaru. Então são muito para telhado, mas também para elementos estruturais, né? Porque são madeiras abundantes no cerrado, sempre madeira certificada. E aí quando você pensa em durabilidade, porque um dos grandes problemas é fungo, inseto, é um dos medos que a gente tem. Por isso que ela tem que ser tratada. Existem uma série de materiais, de revestimentos ou seladores, selantes que são aplicados na madeira, que além de aumentar a durabilidade, protegem o material de fungos e insetos, além de também ajudar a controlar o que a gente chama de
variação dimensional, porque como a madeira é um material vivo, ele absorve umidade e expele umidade. Com essa variação de umidade, as dimensões mudam. Então, uma das coisas que nós arquitetos fazemos quando vamos usar madeira nas construções é já deixar um espaço para a madeira trabalhar, como a gente chama, porque a madeira dilata e comprime. Por isso que em casa de madeira, às vezes a gente escuta uns barulhinhos, não é assombração. É a madeira trabalhando, ela está se dilatando ou comprimindo, dependendo da umidade e da temperatura. Pois é, eu já fiquei numa casa em chalés alugados de madeira e ficava crec. Eu falei, what, que é assombração. isso? O que é isso? Né, tinha uma amplitude térmica grande, então a madeira ia se consolidando, assim. É muito legal você falar disso, essa questão de estética, de conforto. Você tem uma ideia, como eu sou apaixonada por madeira, estou planejando fazer uma casa de madeira, e até os cabos da minha panela são de madeira. Você usa madeira em tudo quanto é que é lugar. E é o que você estava falando também, né? Tem gente que acha que madeira é uma cabana rústica no meio do nada, ou para você quer uma coisa mais roots. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Você tanto pode usar aquela tora de eucalipto natural, só tratada e selada, com verniz incolor, etc., como você pode usar madeira laminada colada, madeira laminada prensada. Existem construções industrializadas feitas com madeira, que é o que a gente chama em inglês de wood frame, né? Você tem o steel frame, que é de aço, e o wood frame, que é de madeira, que é uma tecnologia usada nos Estados Unidos e em países de clima temperado há mais de 150 anos. E no Brasil isso ainda é muito incipiente. Existem pontes com vãos enormes com madeira. Eu vou dar um exemplo aqui no Distrito Federal de uma estrutura que eu acho lindíssima, me perdoe o autor do projeto porque eu não me lembro, é uma cobertura que tem na Granja do Torto, ali no Parque de Exposições, que cobre uma arquibancada. Aquilo é madeira laminada colada, tem um vão belíssimo, uma estrutura curva, lindíssima, e é madeira, só que é uma tecnologia diferente. E é muito legal, né? A gente tem muita gente trazendo, assim, para o Brasil essas tecnologias de fora, né? Tem o Juno, ele que tem uma ecovila da Lagoa, lá na Lagoa Formosa, na região de Formosa, e que ele tem investido em bioconstrução e tem trazido muita madeira. E é isso, ele tem que trabalhar a tecnologia de encaixe de madeira de curva. Então, assim, ele tem uma máquina que corta toda curvada e o móvel vai se encaixando. E você vai olhando o móvel de diferentes perspectivas, ele vai se mexendo, laminado. Tem as possibilidades do uso de madeira, não é só chalé, não é só rosto, não é só um banco, não é só... Esses detalhes são enormes, né? E é legal a gente está trazendo essas tecnologias de fora para cá, para o Brasil. É belíssimo. O que mais me atrai é que você usa o material natural, você emprega mão de obra de qualidade, você agrega valor ao seu imóvel, ao seu móvel. Sabe que como arquiteto, às vezes me dói, às vezes a gente vai reformar um apartamento, tem aquele piso, aquele taco lindo, maravilhoso dos anos 60. Aí o cliente diz, eu quero tirar isso aqui, vamos colocar um porcelanato. Com todo respeito ao porcelanato, sempre que alguém fala isso, um arquiteto morre em algum lugar, de querer trocar esse piso. Muitas vezes você tem um piso de excelente qualidade, que foi feito há 60 anos, se bem tratado e bem cuidado, vai durar mais 60 anos. Isso vai valorizar o teu imóvel e não desvalorizar. Tanto que tem gente que bota piso fake, que imita madeira. Outro arquiteto morre quando você usa isso também. Aquele piso tipo madeira. Usa madeira. Já que é para usar o material, bota a madeirinha que ela vai ficar bem feliz ali no lugar dela se for bem cuidado. Isso, exatamente, se for bem cuidado. Eu tava alugando uma casa e botei no meu Instagram que olha, esse piso aqui tá todo... E tava todo ralado mesmo, porque assim, se não tiver manutenção, o piso de madeira vai estar ralado como outro piso. E aí eu falei, não, vou dar um jeito nisso. O que choveu de arquiteto. Não! Olha esse piso, madeira enorme, não faz isso. Eu falei, gente, calma, só vou tratar, só vou mandar aqui. Tem toda uma técnica para tirar esses riscos, né? Senão não precisa jogar fora, gente. Eu aprendi isso também. Assim, tem toda uma técnica de recuperar também esses pisos. E é interessante a madeira também, como ela tem ganhado destaque, você falou da sustentabilidade. Essas madeiras de demolição, né? Sim. Que as pessoas estão reaproveitando e criando novas peças com madeira de demolição. Sim. E é curioso que Brasília porque você tem aquela exclusividade, tem toda a história que vem com a peça, a materialidade dela, né? E Brasília é difícil achar peça de demolição, porque é uma cidade nova. Agora que ela é uma jovem senhora, né, de 62, 63 anos, é mais comum a gente encontrar. Então, garimpando direitinho, tanto no DF quanto no entorno, a gente encontra peças fantásticas de madeira de demolição. No entorno, exatamente. A gente tem ali muito em Olhos d'Água, vilarejo. Sempre que eu vou lá, tem umas pessoas que trabalham exatamente com madeira de demolição. Uma última dúvida, assim,
essa questão que falamos de incêndio, existe também formas de lidar com isso. Tem muita gente, queimada, não quero. Quem tem mais, ó, lógico, uma área rural, uma propriedade rural, assim, tem também formas de ter cuidado como qualquer outra casa, né? Sim, quando você usa qualquer material na construção civil, você precisa respeitar as normas da BNT. E existem normas específicas para o emprego da madeira. Então ela tem que necessariamente, e quem garante isso é o arquiteto ou o engenheiro que faz o projeto, ele tem que garantir um tempo mínimo de resistência ao fogo. Então as normas são seguidas, existem materiais que são aplicados na estrutura para aumentar o tempo de resistência ao fogo para cumprir as normas. Bem, já estourei todo o tempo do universo, Ricardo, mas assim, ó, na próxima, faltou de falar de bambu. Eu queria falar muito bambu, mas não só bambu. Vamos, até porque eu tenho altas estruturas, coisas lindas também, que eu fico apaixonada pelo bambu. É uma madeira que tem toda uma peculiaridade também, né? E Brasília está incentivando muito. Sim. Mão de obra que, eu vou dar spoiler já, mas eu já tentei achar mão de obra, assim, a galera sai de Brasília e assim, aqui fica desolé, porque tem crescido o uso do bambu. E a UNB é um centro de excelência de uso do bambu. Mentira. Sim, a gente vai contar isso no próximo programa. Adorei, pronto, vai ser o episódio do bambu. Fechou. Muito obrigada, Ricardo, mais uma vez pela sua participação. Abraço.